Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Esse é o programa Carteira Inteligente e hoje é a estreia desse programa semanal da CNN Brasil sobre investimentos e finanças pessoais. Eu sou Fernando Nakagawa, diretor do CNN Brasil Business, e aqui a gente discute com especialistas tudo aquilo que é essencial para você tomar a melhor decisão na hora de administrar o seu dinheiro. Onde investir? Como escolher uma ação? Quando é hora de vender um título de dívida? São algumas das perguntas que nós vamos ajudar a responder. Tudo isso para que você tenha mais segurança na hora de tomar decisões sobre o futuro do seu dinheiro. No programa de estreia, nós vamos analisar o cenário para os investimentos nesses dias turbulentos. Tem coronavírus, tem guerra de preço de petróleo, tem risco de recessão global e ainda tem as brigas entre o Executivo e o Congresso em Brasília. Para analisar esse tema, eu estou aqui com dois grandes gestores independentes do Brasil. Juntos, eles cuidam de cerca de 20 bilhões de reais. Estão aqui Henrique Breda, principal gestor da Alaska Asset Management, e Luiz Felipe Amaral, da Equitas Investimentos. Aos dois, muito obrigado pela presença. E eu começo o programa perguntando o que o investidor deve fazer em um momento como esse. Henrique Breda. Bom, primeiramente, obrigado pelo convite, Fernando, e desejo muito boa sorte aí no programa. Está começando na baixa, né? Agora tende a melhorar. Para subir. Olha, assim, recomendação para o investidor, você sempre tem que voltar para o plano original, né? Você começou a investir pensando em quê? Qual que é o seu objetivo? E aí você tem uma gama muito grande de pessoas. Então tem gente que começou a investir na bolsa porque quer um ganho semanal, quer fazer um investimento de curto prazo, um trade, alguma coisa nesse sentido. E aí, o jogo desse investidor é extremamente difícil. Ele tem que adivinhar o que vai acontecer com novos casos na semana que vem, se vai ter algum incentivo do Fed, se vai ter uma declaração positiva ou negativa do Trump. É um negócio bem complicado, mas tem gente que se envolve muito nisso. Se o seu objetivo, se o seu jogo, olha, o meu objetivo é de longo prazo, eu quero investir em empresas, em bons negócios, para ganhar dinheiro ao longo do tempo, e aí as pessoas têm problemas para lidar com o tal do tempo, né? Tempo para empresas é 5 anos, 6 anos e tal. Se esse é o objetivo, normalmente, em períodos de estresse, seja o corona agora, ou greve dos caminhoneiros, ou quando teve a eleição do Trump nos Estados Unidos, ninguém ia saber o que esse cara ia fazer. Geralmente, nesses momentos, é quando você tem um exagero de preço para baixo. É quando você tem descontos, grandes descontos nas empresas. Raramente você vai ter uma empresa indo muito bem, o cenário macroeconômico rosa, tudo maravilhoso e o preço desabando. Então, o preço sempre está conectado com algum sentimento momentâneo. Então, é a hora do investidor que tem esse plano mais longo prazo, separar o que é ruído, o que é um resultado comprometido na empresa nesse trimestre ou no próximo, porque tem restrição de circulação, porque vai ficar sem faturar 2, 3 meses, o que é isso, do que é uma mudança totalmente de fundamento da empresa. Então, vou dar um exemplo de uma companhia só. Você pega a Rumo Logística, a Rumo que leva soja, açúcar e uma série de outros produtos do interior do Brasil até o porto e do porto para a China. A China vai parar de comer, o mundo vai parar de consumir soja, né? O Brasil vai parar de produzir açúcar e açúcar agora não é mais um produto consumido? Não, esse negócio continua. Liga para a companhia está parando de carregar produto? Não, tá rodando, normal. Como é que está a safra desse ano? Forte. A safra está boa. Então, beleza, o negócio continua, não mudou nada ali. Mas o preço da ação saiu de 20 para 14, de 20 para 13. Então, você está levando a mesma coisa com 40% de desconto. Então, para o investidor fundamentalista com uma visão mais de longo prazo, geralmente nesses momentos de estresse, é onde você consegue fazer a melhor alocação de capital. Ou seja, Breda está dizendo que pode ser a hora de comprar. Você concorda, Luiz? Concordo. Bom, obrigado pelo convite, parabéns, Fernando, pela estreia, parabéns à CNN Brasil. Vou começar fazendo um comentário geral sobre o ambiente de mercado, sobre crise, depois a gente pode entrar em questão específica de carteira, papéis específicos e tal, mas muito na linha do que o Breda está comentando. Eu comecei minha carreira no mercado financeiro no meio dos anos 90, faz quase 25 anos. E lá atrás a gente tinha um ambiente muito diferente.
em que a gente viu uma crise muito grave dessas ao ano. A gente passou um tempo ali depois de 2002, sem muita crise, aí veio... Lá no começo dos anos 90 era a crise da Ásia, era a primeira crise do México, Ásia, Rússia, o LTCM, depois a bolha de internet, depois a Argentina, depois o Brasil. E a gente passou um tempão sem grandes crises, até que veio a maior de todas, que foi em 2008, depois que se criou uma bolha, os preços subiram demais. E desde então a gente não tinha uma crise tão profunda e está pegando bastante vários investidores pela primeira vez num cenário de crise. O que eu queria comentar sobre esses momentos, o que eu observei de todas essas que eu passei, foi o seguinte: primeiro, todas elas são muito diferentes, né? Muito diferentes na sua origem, né? O que causou o momento de crise e o desenrolar, eu diria, a médio e longo prazo. Mas tem algumas coisas que são bem similares e que acho que dão para o gestor que conseguiu fazer essa observação e tem essa experiência em entender elas. Uma delas é que no momento de crise, quando você está vivendo aquela situação, está no olho do furacão, como a gente está agora, a impressão que a gente tem é que não se sabe para onde é que o mundo vai acabar. Enfim, as coisas não vão voltar a ser como eram antes, muita incerteza em relação a como vai ser o dia seguinte. As pessoas acabam dando muito peso desproporcional para o pior cenário. E acabam meio que deixando de lado a probabilidade de um cenário, de um dia de amanhã não ser tão ruim quanto se espera. Um pouco de racionalidade, As pessoas vão direto para o cenário mais extremo. A segunda semelhança é que essa característica de levar para os extremos, isso tem impacto em preço dos ativos, né? Os ativos reagem muito fortemente para baixo, da maneira como o Breda está comentando, quer dizer, descolam demais dos fundamentos das empresas. Quando a gente observa agora a queda que está acontecendo no mercado agora, é muito desconectado em relação ao que você pode imaginar em cenários razoáveis do que de fato alterou em fundamento das empresas. E por consequência, acabam sendo, quando você passou do período de crise e olhando lá na frente para trás, fazendo observação daquele ponto no passado, acabam sendo pontos de entrada excepcionais. Aquela história que o pessoal fala sempre de, poxa, a ação tem que comprar na baixa, vender na alta. Enfim, essa é a baixa, né? A baixa é difícil exercer. Por que todo mundo não faz? Porque é difícil. Essa é a baixa. A baixa é um momento de incerteza, onde as pessoas não têm confiança, as pessoas se sentem com medo e exageram nas decisões de venda de seus ativos. Então, assim, quem tiver com uma visão de médio e longo prazo, que é sempre a orientação que a gente passa para os nossos investidores, historicamente tem se provado que os momentos de compra excelentes são justamente nesses momentos de maior incerteza. A gente tem uma arte que mostra a queda da Bolsa nos últimos meses e é claramente um movimento curtíssimo, na margem, né, como os economistas gostam de citar. Diante desse ambiente e com a possibilidade de a gente ter aí oportunidades, eu queria saber o que vocês estão comprando hoje. Existem papéis, setores que vocês destacariam, que vocês estão botando na carteira agora? Olha, a gente estava com uma tendência nesse começo do ano de olhar com mais carinho para empresas que dependem mais do crescimento brasileiro, muito mais do Brasil do que do resto do mundo. Se a gente fizer uma retrospectiva histórica, de 2011 até 2015, mais ou menos, o mundo estava indo bem, numa recuperação ok, e o Brasil numa descendente. E chegou lá no pior ponto de defasagem, de diferença de crescimento, ali 2015, 2016, onde no Brasil o PIB foi 3,5 para trás, 3,6, 2 anos seguidos, e o mundo mais ou menos 3 alguma coisa, quase 4 de crescimento. Então assim, você abriu uma diferença enorme. Então quem está olhando de fora, olha o mundo, olha o Brasil está um horror para você investir. Isso daí está tendendo a se reverter. Não que o Brasil vai ficar com um crescimento melhor do que o mundo, mas a diferença está diminuindo. Então a gente vem de um crescimento que foi 0, 1 e 1 alguma coisa esse ano, dependendo de como é que vai ser 2020, e o mundo numa certa revisão para baixo. 3,3, 3, 2,5, vamos ver o que vai acontecer. Então o Brasil, ele sofre as interferências de fora, né? Você tem menos demanda por commodity, o preço cai, o Brasil sofre na economia. Só que algo muito ruim do Brasil nessas horas funciona para o lado bom, para quem está investindo em empresas.
O Brasil tem uma economia muito fechada. A corrente de comércio do Brasil comparado com o PIB, no Brasil é um país fechadão. O que quer dizer que a gente depende bastante do comércio doméstico, do varejo, dos serviços e tal. E o Brasil vem de uma destruição de PIB brutal. Então essa reconstrução, que vem desde do governo Temer, com as reformas, desde nova TLP, teto de gastos, lei das estatais, reforma trabalhista, tenta a reforma da Previdência primeira, não deu, tenta a segunda. E desde uma sequência de Temer, Meirelles, Guardi, agora está com Guedes e vai ser o próximo, não sabemos nomes, mas acho que essa conduta de trabalho continua. Isso vai fazendo com que o Brasil comece a endereçar os problemas internos e comece a ter um crescimento que depende muito mais da gente. Então, no relativo com o resto do mundo, o Brasil fica menos feio. Talvez a gente fique bonito, mas menos feio com certeza. Então, empresas que sofreram muito aqui por atividade doméstica fraca, por desemprego muito forte, por taxa de juros muito alta, tudo isso está revertendo. Então, a taxa de juros já baixou, o desemprego vai ter uma queda muito baixa ao longo do tempo, muito lenta, mas mais ou menos um CAGED de 100 mil por mês isso está vindo, mas é um ritmo fraco. Então, mais gente vindo para o mercado de trabalho. Então, a gente está com uma tendência de olhar para empresas que estão vinculadas no mercado doméstico, não necessariamente um setor específico. Então, por exemplo, varejo. Varejo no Brasil é algo que a gente sempre olha. Aí você pode escolher suas preferidas dentro do varejo. A gente gosta muito de Magazine Luiza, historicamente, mas a gente olha também para shopping. Shopping é um negócio que sofreu muito nos últimos anos e vai ter um baque agora. Vai ter 1, 2 meses onde não vai ninguém no shopping. Então, talvez seja uma grande chance de você acumular ações de empresas operadoras de shopping, porque você vai ter um resultado ruim de curto prazo, mas com um cenário muito bom para frente, porque você tem uma recuperação econômica em curso. Um outro setor que sofreu muito pelo desemprego, pela falta de confiança e a retirada de estímulo foi o setor de educação. Então, aí você escolhe a sua preferida também. A gente gosta de Cogna, tiraram o FIES, o desemprego ficou forte. Então, você teve novas matrículas de alunos, desabaram e evasão foi lá em cima. Então, isso tende a reverter para frente. Antes de ouvir o Luiz sobre o que ele está comprando, o fato, Breda, de a economia estar rateando aí essa recuperação, de não acelerar e todo o impacto do coronavírus ser negativo do ponto de vista da atividade, não faz com que essa posição em empresas muito expostas ao Brasil não gere uma frustração, assim, ou você não teme que possa gerar alguma frustração com a atividade? Atividade eu acho que vai gerar frustração. Eu acho que a recuperação vai ser mais lenta do que talvez o pessoal imagina, que o Brasil tem, assim, a gente acumulou problemas demais durante muitos anos, não é só a gestão anterior do Temer, né? A gente empurrou com a barriga vários problemas estruturais e você, para resolver isso, demanda tempo e os benefícios vêm a longo prazo. Mas isso, eu arrisco dizer que é uma ótima notícia para quem é líder setorial e é dominante. Então, por exemplo, vou dar um exemplo só da Cogna, a escola. Se você tem o FIES acontecendo, se você tem estímulos, se você tem economia voltando muito forte, a sua primeira reação é falar assim, ótimo para a escola, mais aluno, mais mensalidade, show. Mas é ótimo também para a concorrência. Então você vai ver pipocar vários players de mercado nesse setor de educação e você vai fomentar e você vai alimentar lá na frente um monte de concorrentes e players que vão ficar musculosos e vão brigar com você no futuro. Sim. Quando você tira o balão de oxigênio, quando você tira os estímulos, você deixa uma economia meio bambeando, quem tem fôlego, quem tem capital, quem tem tamanho, relevância, consegue crescer a despeito da fraqueza do mercado. Então isso provoca um efeito darwinista severo e o que lá na frente vai deixar o líder setorial com muito mais mercado, com muito mais distância. É o cara que ganha pelos seus próprios músculos e menos do seu ambiente, né? É mais ou menos assim. Vamos falar do mercado de cerveja, por exemplo. A gente não tem mais investimento em Ambev, mas ele é um caso clássico. Eu vou falar número aproximado. Você pega a Ambev, tem, por exemplo, 50% de margem de contribuição. Os outros concorrentes têm 20%. Se vier uma medida drástica que prejudique o setor de bebidas, a Ambev ela sai de margem 50%, vai para 20%. O concorrente vai para negativo. O concorrente quebra, o concorrente morre, ele sai do mapa.
Então, todo mundo sofre no curto prazo, mas quem que vai pegar o mercado inteiro sozinho depois? Sim, claro. Então, Luiz, o que você está comprando? Me diga. Tá, deixa eu explicar um pouquinho o que a gente faz antes para as pessoas entenderem melhor por que a gente está comprando ou vendendo. A gente, quando você perguntou sobre, inclusive, atividade Brasil versus global, a gente tem estruturalmente, e aí é por questão de... cada gestor tem seu estilo, tem seu processo e tem sua filosofia de investimento. A gente trabalha em cima de um processo de investimento, com uma filosofia por trás, com uma equipe voltada para atuar daquela maneira. Então, eu tenho lá, são 20 pessoas na equipe, tenho 11 pessoas na equipe de gestão e investimentos e vários sócios que são especialistas em setores que eles tentam entender, estudar profundamente alguns setores para a gente conseguir entender no detalhe as empresas e saber o risco que a gente está correndo quando investe em cada, escolhe uma ação de uma empresa para colocar no portfólio. A gente tem por filosofia acreditar que é muito difícil, por mais que o gestor seja inteligente, tenha uma equipe muito bem formada, você saber sobre tudo da mesma maneira. A gente acredita muito, como a gente olha nas empresas e quer entender o que elas fazem bem, são poucas as empresas que fazem bem tudo, acho que não conheço nenhuma, a gente tenta aplicar o mesmo pensamento para dentro de casa. Então, onde é que a gente pode ter algum diferencial de análise em relação ao resto do mercado? Não dá para fazer tudo, tem que ter foco, né? Então, como é que a gente traduz isso para o que a gente faz? A gente acha que tem uma capacidade muito melhor de identificar essas questões, por exemplo, que o Breno está colocando. Quem são os líderes, né? O líder não é só o cara de market share maior. Estou falando de líder daquela empresa que tem os diferenciais, que olhando para frente ele vai conseguir se sobrepor, se sobressair em relação à competição. Para fazer essa análise cuidadosa e conseguir enxergar essas tendências com uma precisão maior, a gente foca nossos esforços aqui muito mais nas empresas locais do que empresas que dependem de variação de preço de commodities. Eu gastei assim, vários anos da minha vida já indo para a China, lá nos 2000, quando você tinha grandes movimentos de estímulo e flutuações grandes de preço de minério, como sempre tem commodities, variam bastante, para tentar entender essa dinâmica de variação de preço de commodities, oferta e demanda, estímulos, enfim. A conclusão que eu tenho disso, que por mais que eu consiga falar a respeito e ter uma visão, assim, o peso que eu dou para essa visão é muito menor do que o peso que eu dou para a minha capacidade da minha equipe de analisar os temas locais, entender as empresas locais. Dito isso, quer dizer, a gente não é que o fundo, eu estou comentando que ele é estruturalmente muito mais voltado para empresas locais, mas a gente tem flexibilidade para fazer, eventualmente, posições em outros setores. Eu tinha posição em Petrobras muito grande, quer dizer, era a principal posição do fundo, quer dizer, muito grande para a gente, são posições entre 7% e 12% do fundo. A Petrobras estava no limite superior disso no começo dessa crise, a gente já vinha reduzindo essa posição, a gente tomou uma decisão no meio da crise, até antes um pouco da queda, de reduzir mais ela e mudar essa posição para bancos. A gente tomou uma posição mais cautelosa no início de crise. Eu já vivi isso antes e sei que não acaba de uma hora para outra, quer dizer, não tenho pressa. E é o que eu tenho dito para investidores também, quando querem saber, poxa, é hora de sair comprando, desesperado. Não vai acabar em poucos dias, a oportunidade vai estar aqui durante algum tempo, vá acumulando para não seja herói nesse momento. Então, a gente teve essa postura antes de ser um pouco mais cauteloso no começo, a gente fez caixa, vendemos uma posição de Petrobras, aumentamos uma posição que a gente tinha muito pouco, tinha quase nada, que era em bancos, nos principais bancos, e fizemos uma venda inicial no começo de crise de algumas posições de menor liquidez, porque eu entendo que uma crise, se ela for muito profunda, você pode ter uma questão de liquidez, enfim, eu quero ter caixa para poder aproveitar as melhores oportunidades. Você já me respondeu aqui a próxima pergunta da minha listinha. Luiz vendeu Petrobras e papéis pouco líquidos. E você, Breda, o que você vendeu nos últimos tempos? Não teve um viés setorial não, mas onde a gente deixou diminuir, assim, tudo vai caindo, né? E aí você tem que escolher entre vender o que caiu pouco para recomprar o que caiu muito, né? Se você quiser, nesse cenário. Então, o próprio movimento de preços faz a sua carteira se realocar. Sim. Então isso é a mudança passiva. E aí tem mudança ativa, onde você de fato vende alguma coisa para aumentar outras. O que a gente privilegiou na compra é coisas vinculadas ao mercado doméstico, então, mas precisamente Escola, Cogna e a Magazine, por muita confiança que a gente tem nas empresas, no mercado doméstico e tal. Acho que fica um legado dessa crise. Toda crise deixa um aprendizado. Então, nessa crise que a gente está vivendo agora, ninguém está discutindo o stress test de balanço de banco.
Ninguém está falando, esse banco aqui está perigando morrer. Sim. Porque ficou uma lição de 2008. Os bancos estão super líquidos, regulados, inchados até demais de caixa. Bancos, eventualmente, pode virar até um safe haven nessa cenário de crise, de tão líquidos que estão. Então, ficou um aprendizado de 2008. O aprendizado que eu acho que vai ficar dessa crise é distância, né? Distância. Então, home office é um negócio que vai ser muito mais levado a sério. E-commerce, ao invés de você ir num lugar, comprar, receber em casa. Mas você não está vendendo nada? Tô vendendo. O que você está vendendo? O que eu estou vendendo, estou vendendo commodities, não papel e celulose. Tá. Porque papel e celulose é um negócio que está totalmente vinculado a um consumo inelástico. Tem gente que chegou a mandar mensagem e falou, agora eu entendi porque que você está comprando Suzano, porque os papéis higiênicos acabaram no supermercado. Eu falei, não é isso. Isso não tem relação. Porque ele tem um consumo mais inelástico. Se você olha a China, por exemplo, a China ela consome 2 a 3 vezes mais que os Estados Unidos per capita em aço ou em minério. E se você vai ver a celulose, é 1/5 do americano. E conforme a qualidade de vida do país vai melhorando, a celulose, papel higiênico, guardanapo, essas coisas, embalagem, tende a aumentar. Então a gente diminuiu, deixou diminuir, deixou cair e vendeu ativamente Petro, Vale e Braskem. O que a gente aumentou ou deixou crescer passivamente? Croton, Magazine, Suzano e Klabin. Essa foi uma... Mas a gente estava falando um pouco antes do programa, assim, normalmente as crises, esses choques, então, Wesley Day, greve dos caminhoneiros e tal, isso mexe na carteira e você sempre tem sempre um jogo de cintura, você consegue fazer um bom rebalance no meio da crise. Então você pega, por exemplo, a crise, o Wesley Day, que eu lembro bem, um negócio muito específico de Brasil, então o dólar disparou, a bolsa despencou, as empresas exportadoras subiram bem no dia. Existia a Fibria, antes de juntar com a Suzano, a Fibria subiu 8%, 10% no dia, a Vale subiu. Então eu conseguia vender um pouco de Vale, vender um pouco de Fibria e recomprar um pouco de Petro, com algum shopping que caiu demais. Dessa vez deu pouca chance. Você teve um circuit breaker, mais um, tudo 20% por dia, tudo 15%. Você olha, está tudo meio igual. Sim. Então, o que gera uma oportunidade depois. Porque você tem na crise, né, na noite todo gato é pardo, mas nem todo mundo vai ter o mesmo impacto em resultado. E aí é a hora que entra um pouco da escolha. Luiz, me conta um pouquinho como é que está sendo o comportamento do cotista. Como que os cotistas estão se comportando e como que você tem sentido isso lá na Equitas? Olha, a gente tem na base de investidores perfis bem diferentes. A gente tem desde os fundos de pensão, as grandes famílias, family office, o cliente private dos bancos, aí, bancos estrangeiros e tal. Alguns fundos de fundos que tem um gestor atuando em cima. E tem um pouquinho mais da metade que é pessoa física, que entrou via plataformas, via as plataformas inclusive dos bancos e de corretoras, né? Esse público do pessoa física, ele é muito mais pulverizado do que a decisão de entrada e saída é muito mais pulverizada do que aquela de grandes tomadores de gestão, por exemplo, um gestor de um fundo de fundos ou de um fundo de pensão. E desse público, o que a gente está sentindo é assim, uma calma muito grande. A gente tinha, normalmente, como tem uma quantidade grande desses investidores menores, tem entradas e saídas normalmente, né? O principal volume que a gente viu, por exemplo, de chamadas para a gente, ligações e pedidos, tal, contato com a gente, é desse tipo de investidor que tinha tomado uma decisão de resgate, por qualquer razão, antes da crise, como o fundo D30 para sair, ele viu que a cota dele, assim, que ele ia sair no momento de crise, pedindo para tentar cancelar resgates. Então, uma postura muito, muito saudável e até surpreendente como com uma queda dessa o pessoal não se assustou. Quer dizer, se assustou, imagino que você tenha assustado, mas não fez nenhum movimento. Para o assinante entender, esse resgate em D30 quer dizer que você pede o resgate da tua cota, mas você tem um período de espera ali de 30 dias até que essa ordem seja de fato executada, né? E aí, o que o Luiz está contando é que tem muita gente que havia solicitado e aí veio essa turbulência toda e o cotista
pediu, peraí, não cancela, tenta cancelar essa operação. Você tem ouvido muita reclamação também de cotista? Muito pouco, é um ou outro que se deu conta agora, por exemplo, que tem o D30, a pessoa pensa, poxa, dá para sair em D1 e tal. É importante entender que a questão do D30 é para alinhar um pouco com a nossa, enfim, com o perfil de gestão, né? O que a gente faz lá não é... Eu estava comentando aqui sobre compras e vendas que a gente fez nessa crise. O movimento que a gente fez até agora é atípico, né? De vender uma posição grande em pouco tempo e aumentar outras. Isso não é nosso dia a dia. Nosso dia a dia é escolher uma carteira diversificada de ações, por volta de 20 a 25 ações, e entender bem cada uma das empresas e ficar posicionado por um período longo. Assim. Nossa média é de 40 meses a gente fica. Por quê? Porque a gente quer ganhar dinheiro não é nessas oscilações curtas de preço, mas na capacidade da empresa de gerar valor para o acionista no médio e longo prazo. Daí a importância de querer entender, e isso que o Breda comentou que é super importante, quer dizer, quem são os caras que têm diferenciais, que não é todo mundo que é igual, né? Talvez na queda todo mundo caia igual, mas nessa hora te dá oportunidade para identificar. Se você fizer o trabalho de identificar quem são os diferentes, que têm diferenciais, o ganho a médio e longo prazo, ele pode ser muito grande. Quer dizer, alguns exemplos aqui, e na nossa bolsa aqui, até a gente estava comentando antes de começar, a nossa bolsa ela é muito pequena, ela é muito concentrada. As empresas que estão ali, geralmente são os líderes setoriais, agora está crescendo um pouco mais, mas são os líderes setoriais, empresas geralmente muito bem posicionadas nos setores delas, mas mesmo entre as empresas que estão ali tem diferenças. Se você conseguir identificar aquela empresa que tem uma postura financeira mais conservadora, opera com um endividamento menor, privilegia caixa, consegue ter diferenciais no modelo de negócio muito mais claro e muito mais resiliente, justamente no momento de crise, onde cai a demanda, onde a atividade cai, essas empresas saem fortalecidas no relativo, porque elas não estão lutando. Por exemplo, o cara da Magazine Luiza, ele não está brigando com a Petrobras, ele está brigando com outro varejista, entendeu? Então, é importante entender a capacidade dele gerar valor naquele setor dele, no relativo dele. Então, isso para a gente é muito claro. Quando a gente olha esse período depois período fim Dilma até agora, né, 2016 até agora, a economia tem se recuperado, a gente está numa outra tendência, mas tem crescido pouco ainda a atividade. Se você consegue ver assim, muito claramente o diferencial dessas empresas. A gente está comentando alguns exemplos aqui de empresas líderes que acabam conseguindo, por estarem melhor posicionadas e passarem melhor para esses momentos de estresse, elas acabam tendo uma oportunidade assim, de crescer, ganhar espaço de mercado enorme em cima dos competidores. Né? Deu exemplo aqui, falou de Localiza, falou de Lojas Renner, de Magazine Luiza e de outras tantas. Breda, você tem recebido muita reclamação dos cotistas? Como é que tem sido o comportamento lá? Olha, a interação nossa com pessoas é sempre superlativo. Né? Imagino que o Equitas deve estar meio parecido, tem bastante base de investidor. Então chega telefonema, e-mail, Twitter, Instagram, chega tudo. O que está muito diferente do esperado, na minha opinião, é que a quantidade de investidores que estão aportando na queda. Era de se esperar, e a gente se preparou a vida inteira para isso. Ao se expor com plataformas de varejo, a gente se propôs, olha, vamos manter sempre o máximo possível de liquidez dos ativos, porque vai ter um dia onde tudo vai dar errado e o pessoal vai ficar extremamente frustrado, vai todo mundo sacar ao mesmo tempo e você tem que ter porta de saída, você tem que ter liquidez para poder vender e honrar todos os saques. Então a gente sempre manteve, por exemplo, uma parcela de small caps ou empresas um pouco mais ilíquidas, isso não chega a 8% do fundo, 7%. E chegou o tal dia, né? Uma disparada praticamente recorde de volatilidade lá fora. Aqui também a gente não achou em nenhum ponto uma velocidade tão grande de queda em 15, 20 dias. E aí, agora vem resgates, né? Agora vai vir massivo. E não veio. Não veio. Net entrada. Está entrando mais do que estava no começo do ano. No relativo, porque tudo diminuiu. Os aportes diários diminuíram, mas os resgates diários, que é normal, também diminuíram muito. Isso é totalmente inusitado. Então, então o cotista está entrando numa situação de queda. Isso talvez denote que o investidor está aprendendo que se compra na baixa. Eu acho que tem de tudo. Tem investidor que está aprendendo, tem quem estava de fora e está vendo uma chance de entrada, tem quem fala o seguinte, olha, perdi demais, mas perdido por perdido, agora vou ver se eu melhoro um pouco o meu médio. Tem de tudo, o comportamento é extremamente
extremamente diverso. A gente está falando muito... E tem também aquele que não entendeu o que estava comprando e está decepcionado. Né? Tem de tudo mesmo. Tem todo tipo de manifestação. Geralmente esse é o cara que é mais vocal até, que vai para a rede social, que briga e tal, que pode estar reclamando que o fundo está caindo. A gente não é que... ninguém gosta que o fundo está caindo, mas dá para ver pelas manifestações que tem de tudo. Tem que entendeu, que não entendeu. Um ponto interessante que o Luiz disse, você vai lá e faz a análise da Localiza, você faz a análise da Renner ou da Magazine Luiza e você fala, olha, vai ser uma oportunidade para esse líder aqui, porque agora a Renner vai negociar melhor contrato com o shopping, a Magazine Luiza vai abrir distância ainda mais do concorrente, a Localiza vai conseguir mais barganha com as montadoras e o preço está refletindo num operacional da companhia lá na frente que não vai acontecer, o operacional vai ser muito melhor do que o preço está refletindo. O preço está refletindo um desastre e não vai ser. Pelo contrário, criou-se uma possibilidade desses líderes abrirem ainda mais a diferença lá na frente. Então o preço cai, né, investe, realoca a carteira, mas aí o investidor fala assim, olha, essa companhia é boa, ela vai ganhar market share lá na frente. Eu entendi o que você disse, mas a ação está caindo. Então, esse lidar com o preço de agora, que reflete as necessidades dos investidores e os medos agora, e você relacionar isso com o futuro, o faturamento da Localiza em 2022, 2023, o market share em 2024, está tão longe, está tão distante do que o investidor está sentindo ali no estômago agora, que ele não consegue tomar a atitude mais adequada e ele sai do jogo para estancar a hemorragia. Sim. É que é difícil ter sangue frio no momento desses, né? E aí, diante desse nervosismo e às vezes dessa situação da falta de sangue frio do investidor, vocês têm observado uma demanda ou um interesse maior por opções um pouco mais conservadoras? Pode ganhar mercado, os fundos multimercados podem ganhar mercado? Vocês têm alocado alguma coisinha de renda fixa na carteira de vocês? Olha, a renda fixa não melhorou. Na verdade, agora a renda fixa pós-fixado, se a gente imaginar esse CDI, só piorou, né? Capaz de ceder mais. Sim. O que poderia ter surgido de oportunidade, eu acho que no pico do estresse, ali numa quinta-feira, ou até ontem, eu não lembro direito, mas eu acho que algumas NTNBs devem ter ficado com juro real interessante de novo, se você comparar com o resto do mundo. Mas, sem sombra de dúvidas, o impacto assim, sanguinário mesmo assim, foi na Bolsa. Então, por mais que tenha surgido alguma oportunidade maior numa NTNB, para quem está na Bolsa, eu acho que não vale a pena. O cara vai, eu vou sair da Bolsa, agora eu vou na NTNB. Você mudou totalmente o seu perfil de risco. E tem aquela pessoa que fala o seguinte, olha, eu vou vender agora nos 70 mil pontos e eu recompro nos 110 mil pontos com um cenário mais tranquilo para investir, porque agora está muito incerto. E aí você entra naquela ilusão de você achar que porque o cenário está mais incerto, significa que sempre vai ficar incerto e vai ser ruim só daqui para frente. E quando o cenário fica tranquilo, quer dizer que riscos no horizonte não existem. Na verdade, o cenário é sempre incerto de hoje para frente, sempre incerto. A única coisa que você de fato tem na sua mão é o preço que você paga, isso é fato, pagou tanto. E, baseado em análise, equipe e tal, uma razoável visibilidade do que está acontecendo com aquela empresa. E é isso que você tem para trabalhar, né? Então, existe aquela ilusão, não vou dormir mais tranquilo se eu investir na Bolsa nos 120 mil, porque pagar 70 mil não dá. Mas é bem isso mesmo, as pessoas sempre quando manifestam a preocupação, cenários de risco e tal, é engraçado como elas conseguem elaborar bastante o cenário de incertezas. E nunca se fala de preço, ou se fala muito um pouco de preço. Mas investimento, quando você está falando de investimento, você está falando em alguma coisa prospectiva, né? O que eu espero disso para o futuro? Pra frente, né? E a única certeza que você tem, já que é para o futuro, certeza mesmo, é isso que o Beto falou, é o preço que você pagou. E ela não entra normalmente na discussão, mas é a variável mais importante, é aquela que você conhece. E o preço agora que a gente sabe é que está bastante baixo. Então, até do ponto de vista de risco, você comprar num ambiente de maior incerteza, com preço baixo, para o risco da sua posição é a melhor situação. Mas é um comportamento meio humano, que você falou, poxa, o pessoal está querendo sair agora para ir para renda fixa.
isso reflete um comportamento natural de medo, né? As pessoas reagem ao medo. O ser humano, ele é naturalmente programado para reagir ao medo. Isso foi super importante para a gente como sobrevivência como espécie. Quer dizer, o Homo sapiens lá ele não estava no topo da cadeia alimentar. Quer dizer, é um bicho frágil. Tinha um barulho ali no meio da selva, você corre primeiro, né? O cara que não correu ficou no meio do caminho. Então, esse comportamento ele se manifesta em várias atividades no mercado até hoje. E é o que gera essas oscilações grandes. Agora, o que foi importantíssimo para a gente como sobrevivência como espécie, para a atividade de investimento, né, para a prática de investimento é terrível, né, porque você, de fato, você vai junto com a manada e você reage no pior momento possível. Então, um pouco aqui da... Agora, a questão da renda fixa, da renda variável, que migrar de um para outro agora, tem que entender também uma coisa. A gente estava vindo de um movimento aqui, de um momento, o ponto de largada do Brasil em relação ao investimento em renda variável era muito, muito fora do padrão, muito fora do normal. Investimento de pessoa física em renda variável até ano passado, agora não sei quanto que está, mas já estava abaixo de 10%, 7% no meio do ano. Quando você olha para países desenvolvidos ou não, mas que passaram por um período de taxa de juros em padrão civilizado, esses percentuais sobem para 30%, 40%, 50%, 60%. Isso tem uma razão de ser. Se você quer ter algum retorno maior no longo prazo, você tem que fazer alguma escolha, né? E qual que é a escolha? Você tem que se expor onde é que tem um mecanismo de geração de riqueza. A geração de riqueza acontece na iniciativa privada. Sim. Então, tendo participação em empresa. Não acontece você entregando seu dinheiro para o governo. Aqui a gente viveu durante 2, 3 décadas num ambiente completamente distorcido, completamente fora do normal, que era você permitir, você criou daí gerações de investidores. Do 1% ao mês? Do 1% ao mês. O cara, assim, e as pessoas não tinham noção o quanto real isso era. Sim. Mas era uma situação em que você não precisava fazer escolhas, né? Você tinha liquidez diária, né, com seu dinheiro parado em conta, rodando ao tal do CDI, garantido pelo Tesouro. Sim. E ter retorno com isso. Melhor dos mundos, você não tem que fazer escolhas, você tem que pensar em outras coisas. Mas como essa realidade acabou, e a gente tem convicção de que ela acabou, não tem jeito. O investidor vai ter que se acostumar com esse ambiente um pouco mais de volatilidade e aumentar a exposição dele à renda variável. Antes de terminar o nosso programa, eu queria ouvir um pouco vocês sobre um fenômeno que está muito atrelado a esse mercado de investimentos em ações, que são os influenciadores na internet, né? No Instagram. Tem um monte de gente falando de papéis. Queria ouvir um pouco o que vocês acham desse fenômeno. É algo bastante recente e que tem influenciado muita gente, né? Muita gente abre a carteira no Instagram. O que vocês acompanham esses caras? O que vocês acham disso? Acho que isso é tudo consequência do CDI sair de 14 para 4. Né? Isso tem mudanças assim, brutais no país. Isso provoca surgimento de plataformas, fundos, gestoras, alternativas de investimento, educação financeira. Tudo começa a ser viável, né? A renda fixa. Porque antes você deixava o dinheiro com o governo te pagava, tirando imposto de outro, te dava e ficava naquela ciranda que você acha legal, mas se o país ficasse anos e anos a fio num juros de 14%, você não ia receber nada, porque o Estado quebra. Né? Então era um grande Ponzi, forçando bastante a barra. Então quando você baixa para níveis civilizados, surge, né, nasce todo esse ecossistema que a gente tem visto, né, desde as plataformas, influenciadores, fundos e tal. A gente tem 1,8, 1,9 milhão de pessoas na Bolsa, os Estados Unidos tem 150 milhões. Então a gente acha que, nossa, tem muita gente na Bolsa. Não tem ninguém. Ainda não tem ninguém. A gente vai começar a falar alguma coisa que tem alguém quando chegar no 10 milhões. Sim. E aí, isso no Brasil está sendo feito de um jeito interessante. É o que tem fora do Brasil, aconteceu, só que aqui está vindo tudo de uma vez. E aí quando você pega, tem vários expoentes, vários influenciadores, tem gente com 1 milhão de seguidores e curso e tal. Cada um tem uma agenda um pouco mais própria, que tenta puxar um pouco para o seu lado. Então tem algum viés mais para ações, tem gente que tem viés para comportamento, para poupar, né, pagar a primeira dívida para depois você guardar algum dinheiro. Então tem vários objetivos. E tem os gestores se expondo também. Você, inclusive. Eu estou lá. Tá? O que eu vejo é que, assim, somando tudo, é super positivo. Eu acho que uma das consequências, um dos efeitos colaterais disso tudo
a maioria dos investidores não estarem se desesperando na baixa. Legal. E Luiz, você... Eu tenho uma visão sobre a questão de comunicação um pouquinho diferente. Eu sempre tive, até por inabilidade com gestão de redes sociais, a gente sempre se expôs muito menos e optou por focar muito mais no que a gente acha que consegue fazer. Mas não foi só por essa inabilidade. Eu tendo a achar que na questão de investimento, apesar de existir aquela máxima, né, quanto mais informação, melhor a decisão você toma, eu tenho a impressão que a gente é bombardeado com um volume de informações que acaba levando o investidor a encurtar o horizonte dele de investimento e prestar muita atenção em ruídos. Né? Coisas que a gente, que talvez sejam irrelevantes e levem aqui uma hiperatividade ruim para investimento. Eu, assim, olhando o meu comportamento como formação de analista e gestor e tal, eu acho que eu demorei uns 10 anos depois de ter começado a atividade de analista para conseguir navegar no meio dessa informação e conseguir entender o que eu preciso realmente focar em entender de informação importante e separar do resto. Eu recebo diariamente hoje 800 e-mails. E são relatórios de investidores, de analistas. Tal. Se eu parar para achar que tudo aquilo ali é relevante, ferrou minha vida, entendeu? Então, assim, tem os dois lados. Eu concordo, é bacana para o investidor ter mais informação, mas tem aqui uma dosagem que eu acho que tem que levar em consideração. Muito bem. Olha, muito obrigado, Henrique Breda, que é o homem das redes sociais. Muito obrigado, Luiz, que é um homem mais discreto nas redes sociais. Esse foi o Carteira Inteligente, o programa da CNN Brasil sobre finanças pessoais e investimentos que te ajuda a tomar a melhor decisão na hora de administrar seu dinheiro. E as perguntas, você tem perguntas? Manda pra gente, você pode escrever nas redes sociais do CNN Brasil Business. A gente está no Twitter, no Facebook, no Instagram e no LinkedIn, sempre com @CNN Brasil Business. Muito obrigado pela audiência e até a próxima semana.